Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar à reflexão no texto de 2 Crônicas, capítulo 29. Nós estamos estudando a história, a vida de alguns dos reis de Israel, mais especificamente daqueles reis que dominaram ali, chamado então a parte do sul, Reino do Sul, a partir de Jerusalém. E nesta oportunidade nós vamos ver aqui então a vida de Ezequias, capítulo 29, 2 Crônicas 29, eu vou ler aqui, quero te convidar à leitura do versículo 1 até o versículo 11, e assim vamos meditar um pouco no contexto. Aqui é a história de um dos reis que mais a gente tem registro, mais conteúdo, e nós vamos então nesse momento refletir nessa oportunidade e vamos depois continuar ainda pensando um pouco mais nas lições que temos do Senhor a partir da vida de Ezequias. Então leiamos. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade santa da reflexão da palavra. Alimenta-nos, Senhor. Abençoa-nos, renova-nos diante do Senhor. Os dias são difíceis. Muitos se desanimam, Senhor. A fé tem se esfriado de muitos. Aquece a nossa fé, Senhor. Aviva o nosso coração. Abençoa os irmãos que, ó Deus, por um motivo ou outro ainda não estão vindo para o culto público. Fala ao coração de cada um e dá-nos esse momento novo de podermos nos reunir e termos alegria e nos ajuntarmos na Tua presença. Em nome de Jesus, rogo Tua bênção e a Tua palavra para o nosso coração. Amém. Amém. Queridos, a vida desse homem, como eu disse, tem muitas lições para nós. Deus registrou tudo isso para nos abençoar. E eu quero destacar nesse momento, quando a gente olha para a história justamente do pai de Ezequias, que foi um rei iníquo, que chegou a esse nível de não só trazerem muitas coisas horríveis para o contexto do povo de Deus, mas eles chegaram ao ponto de fechar o templo, profanar o templo e deram as costas completamente para o Senhor. Deixaram de cultuar o Deus vivo. Quando esse rapaz, então, ele está vendo toda aquela situação, aquela tragédia, todas as derrotas espirituais do seu pai, derrotas no reino, opressão, humilhação, derrotas em termos das batalhas, morte, as mulheres e as crianças levadas para o cativeiro, e tudo isso ele via
mas o seu coração era um coração tocado por Deus, e quando ele começa a reinar ainda na sua juventude, ele toma a decisão de não viver como seu pai, e acima de tudo, a primeira decisão dele é reabrir a casa do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E diz a palavra, fez o que era reto diante do Senhor. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E a gente vai ver então ele preparando o povo, preparando os levitas, os sacerdotes, depois chama o povo para a celebração de um culto vivo ao Senhor. Toda a sua vida vai ser então uma vida centrada na adoração ao Senhor, que de uma certa forma nós falamos, a nossa vida deve ser um culto a Deus. Mas é claro que há aqueles momentos que nos reunimos com a família, momentos individuais no cantinho lá do nosso quarto, ou quando nos reunimos como congregação para o culto público, para a celebração do culto público ao Senhor. Então, e é sobre isso que eu quero então conversar com você, a partir dessa proposição, celebrando um culto vivo ao Deus vivo, celebrando um culto vivo ao Deus vivo. Esta decisão de Ezequias levou ao primeiro aspecto que a gente vê recorrente na vida dos reis que serviram a Deus de coração, que a gente vai ver recorrente, reafirmando, reaparecendo em toda a Escritura, que é esse chamado à purificação, né? Quando ele começa com os levitas, versículo 5, eles disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. A gente tem falado disso várias vezes. O Senhor nos deu um novo coração, nos deu uma nova vida, e vamos continuar. Por isso, todo domingo tem aquele momento de contrição. Tem os cânticos que nos convidam ao quebrantamento, à contrição, porque é uma constante, queridos, é uma constante necessidade essa questão da purificação, de confrontar a imundícia, às vezes, que entra na nossa vida, que os nossos olhos contemplam. É preciso parar, é preciso confessar, é preciso buscar a purificação pelo sangue de Cristo. A graça do Senhor nos visita, a graça do Senhor nos renova e a graça nos convida a viver em novidade de vida. E essa questão, então, não deixe, porque domingo após domingo falamos sobre quebrantamento, falamos sobre arrependimento, falamos sobre purificação, que isso se torne uma mesmice, não é? Mas por mais que seja redundante, por mais que seja repetitivo, que seja um convite, que seja um chamado, porque é uma necessidade viva, cotidiana, a purificação, a busca de uma consagração, a busca de um coração quebrantado na presença de Deus. Tanto é assim que aqui você vai ver várias vezes repetindo essa questão da purificação, desse chamado arrependimento, desse chamado a se prostrar diante do Senhor. A gente observa aqui no versículo 29, versículo 28, quando diz aqui que toda a congregação se prostrou. Toda a congregação se prostrou. Quebrantamento, santificação, consagração. O culto vivo envolve esse quebrantamento. Toda a congregação se prostrou. Queridos, eu sei que a gente, quando fala de culto vivo, no outro momento nós estávamos falando de avivamento, e falso avivamento, ou falso culto vivo, é muito barulho, muito emocionalismo, e muitos cristãos reformados rejeitam muito essas tendências, e por outro lado a gente pode cair no outro extremo, de entrar numa perspectiva de um culto morto, de um culto formalístico, muito formal, muito formalismo, legalismo, moralismo, e a gente perde esse lado de um culto vivo, onde há quebrantamento, toda a congregação
se prostrou. Aqui nós estamos falando já quando ele estava no culto, todo mundo reunido, e esse quebrantamento tremendo. Outro aspecto, versículos 31 e 32 aqui do capítulo 29. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graça. E todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Também foram consagrados 600 bois, 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos. Queridos, uma lição tremenda aqui, tremenda. Não é pecado buscar a Deus e trazer a Ele as nossas necessidades, nossas petições, mas é preciso reforçar a verdade de que a gente vem para um culto para ofertar nosso coração, para ofertar nossa fé, para ofertar nossa adoração, para ofertar a nossa família, para ofertar sim parte dos nossos recursos para o sustento da obra de Deus. Como você celebra o culto? Aqui o culto vivo envolve essa entrega, essa ação de graças, ou ações de graças. Envolve entrega do coração, da vida e dos próprios bens. Envolve essa doação. Um coração que participa de um culto vivo envolve essa ideia, então, de vir para a presença de Deus para se entregar, para trazer ao Senhor ações de graças, para trazer ao Senhor uma oferta, trazer ao Senhor algo que represente a gratidão do nosso coração diante de Deus. Um culto vivo é um culto onde as pessoas têm prazer, alegria de primeiramente entregarem suas vidas ao Senhor, entregar o coração, entregar as ações de graça, louvor, bendizer o Senhor por tudo que Ele tem feito. Isso envolve gratidão, reconhecimento da bondade do Senhor. Então, quando você convida a sua família e você traz essa consciência que a gente vem ao culto, para um culto vivo, a gente vem se oferecer a Deus, a gente vem se entregar, a gente vem trazendo ações de graças e a gente vem trazendo uma oferta ao Senhor, o dízimo, uma oferta, e entregamos ao Senhor com alegria. Não por constrangimento, não por religiosidade, não por legalismo, não por medo, não por pressão. Culto vivo, adoração ao Deus vivo. E assim, isso contagia, isso tira o cheiro de culto morto, de morte, da vida da adoração ao Senhor. Versículo 27 nos diz que, ainda no capítulo 29, nos diz que deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Como já vimos, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isso até findar-se o holocausto. Depois, no capítulo 30, ele sai chamando toda a comunidade. Nós vamos ainda ver isso, mas eu quero destacar aqui no capítulo 30, versículo 25, nos diz assim a palavra: alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação, de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Queridos, o culto vivo tem que ser uma celebração viva, exige ou envolve um coração celebrativo.
Como já vimos, um coração que se doa, um coração com ações de graça, um coração que oferta, um coração que se entrega, mas um coração também celebrativo. E aí é onde temos procurado dizer, nós reformados temos que nos apegar a essas revelações também da palavra. Gostamos da ordem, não é? E insistimos. O culto tem que ser com ordem e decência. Paulo disse isso aos Coríntios. Ordem e decência. Então, nós chamamos então de todo esse aspecto do culto solene, a solenidade. Mas às vezes alguns pensam na solenidade como algo assim muito formal, extremamente quase morto, né, na verdade. E aí aqui a gente está vendo Ezequias chamando o povo para alegria, o povo se alegrando, a palavra dizendo de uma alegria imensa, na verdade, transbordante, contagiante. Então, eu quero que a gente aprenda esse conceito, inclusive. Esse conceito precisa estar na Igreja Esperanto de uma forma muito forte. O culto exige ordem e decência. O culto exige essa concepção de solenidade, de beleza, de riqueza, de honra, de louvor, de santidade ao Senhor, de consagração ao Senhor, do temor do Senhor. Mas isso não pode tirar a alegria. Isso não pode tirar a alegria, não pode roubar a alegria, não pode roubar a celebração. Então, no momento nós vimos aqui, eles começaram a entoar um cântico forte, e as trombetas soavam, e houve um temor do Senhor naquele lugar. Estas expressões aqui do capítulo 30, permitam-me repetir, alegraram-se toda a congregação de Judá, sacerdotes, levitas, toda a congregação. Houve grande alegria em Jerusalém, houve grande alegria. Que o Senhor nos dê a graça, queridos, de sempre experimentarmos o culto vivo, onde há alegria, alegria do Espírito Santo, alegria de viver, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à pandemia, não perdermos a alegria do Espírito Santo, alegria de viver, alegria de cultuar a Deus, ter essa alegria junto com o povo de Deus. E por isso, quando falamos com o povo de Deus, nos leva para outro ponto, aqui quando nos diz, capítulo 30, no começo, ele faz uma santa convocação. Ele já tinha começado a sua vida de adoração, de culto, o templo já tinha sido restaurado, mas ele com os príncipes resolvem chamar todo o povo, e diz que aí teve esse conselho, né, para chamar todas as cidades, né, porque não puderam celebrar a Páscoa na data certa. Versículo 5, resolveram que se fizesse um pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com um grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e os seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do Senhor do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou ao poder dos reis da Síria. Então foi um grande chamado, alguns resistiram, alguns até zombaram, riram, não é? Mas grande número veio. E quando então nós vimos o culto e essa manifestação de grande júbilo, de grande gratidão. Então, nesse ponto aqui que estamos falando, o culto vivo envolve este coração consciente de que o culto, esse momento do culto celebrativo, culto congregacional, culto público, envolve a comunhão. A ideia de que nós não celebramos a Deus sozinhos, temos que chamar nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, voltem-se para o Senhor, voltem-se para o Senhor. Que Deus nos dê uma disposição nova, amados irmãos, uma disposição nova para convidarmos parentes, amigos, para celebrarmos o Deus vivo, num culto vivo ao Senhor. Que essa marca seja uma marca da nossa vida, a alegria de celebrar a Deus e a alegria da comunhão. Ao ponto que os Salmos diz que a comunhão é tão importante, o culto, essa convivência, que ali ministra o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ministra o Senhor
a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão é mais do que a gente só partir o pão juntos. É esse coração que experimenta o poder de Deus de forma gloriosa, que nós precisamos ter essa disposição se queremos celebrar um culto vivo. Não é um culto egoísta, em que nós pensamos só em nós mesmos, estamos felizes aqui e o resto do mundo que se lasque, né? Desculpe a expressão vulgar, mas nós precisamos ter esse coração disposto a sairmos, convidando, chamando a outros para celebrarem conosco. E termino dizendo, nesta reflexão desse momento, no capítulo 30, versículo 27, diz-nos a palavra que então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Queridos, o culto vivo envolve experiências com o Deus vivo. A oração chegou na presença de Deus. Um povo com o coração quebrantado, um povo com o coração avivado, orando, clamando, celebrando, buscando a Deus, experimenta realidades extraordinárias da graça do Senhor. Deus ouviu, Deus abençoou Ezequias, Deus abençoou a nação, Deus abençoou o povo, Deus ouviu dos céus. Os sacerdotes se colocaram ali e oraram, abençoaram o povo, e Deus ouviu dos céus. E eles experimentaram da graça, do poder do Senhor. O culto vivo nos envolve esse coração aberto para experiências com Deus vivo. A oração chegou à presença de Deus. Então, o culto reformado, vivo, não pode ter medo de experiências com Deus. Não pode ter medo do coração do Pai. Precisamos crer que Deus está respondendo, ouvindo, movendo, operando de forma gloriosa. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Você aplique essa palavra no seu coração, você peça ao Senhor que o seu coração responda diante do que Ele trouxe para você nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a apresentar diante do Senhor um culto vivo, Senhor, um culto que agrada o Teu coração. Dá-nos essa disposição de Ezequias, dá-nos a disposição desse povo, Senhor, ainda que alguns zombaram, criticaram, não foram para o culto vivo, mas aquela grande multidão, trazendo ofertas, trazendo o coração, trazendo a família, trazendo louvor, trazendo quebrantamento, coração purificado, trazendo, Senhor, a fé, um coração aberto para experimentar do Senhor, trazendo uma alegria imensa na celebração, experimentando da graça e da bondade do Senhor. Aviva a nossa fé, Pai. Somos pecadores e falhos, mas queremos viver, ó Deus, esse culto vivo, essa igreja viva, esta fé viva na Tua presença. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de nós, converte-nos a Ti. Aviva a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, sua família e sobre todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.